Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia e já estamos na reta final. Pois é, rapaz, estava tão bom. E no avançar das explicações, dos conteúdos em si, eu acho que vocês pegaram aí o ritmo, como é que é ter História de Rondônia no primeiro ano, é isso? Nós já estamos ainda entrando na aula 19.1, cara. E a aula de hoje nós iremos falar sobre uma grande personalidade do estado de Rondônia. Ele foi uma grande personalidade no antigo território federal de Rondônia e teve a obrigação de preparar o futuro estado. Estamos falando de quem? Do famoso e mais conhecido Teixeirão. Jorge Teixeira de Oliveira, o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia. Então, na aula de hoje, olha só o que promete. Joga na tela, nós iremos abordar o assunto em si, Jorge Teixeira. Vocês vão saber quem é esse grande personagem da nossa história. Ele foi um militar, assim como o Rondon, que nós já falamos lá atrás. Ele foi governador, ele foi um político também. Além de militar, ele foi político, porque ele foi prefeito de Manaus e depois foi governador do antigo território de Rondônia, depois do estado de Rondônia. Lá em Manaus, senhores, ele criou o SIG. Nossa, muito temido aí pelos militares. SIG, Curso de Instrução de Guerra na Selva. O Bravo, Selva! O Bravo foi dado por Jorge Teixeira. É ele que cria esse Bravo, tá bom? O Bravo, de você se cumprimentar. Quando você passa pela pessoa, você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Os militares fazem o quê? Selva! É dessa forma, beleza? Também iremos ver nessa aula o legado que foi deixado de Jorge Teixeira. A importância desse nome, desse personagem, desse pai de família, desse esposo, dessa pessoa humana que Rondônia tem tanto a agradecer pelo fato de ter deixado aí uma baita de uma herança. O legado, é o legado. O legado é a memória, né? Tudo que ele deixou, o legado é a memória. E até hoje, eu vou contar para vocês. E aí, eu já fiz uma cola no quadro, porque eu tive contato com... vem para mim aqui, a gente fala aqui ao vivo, vem para mim. Eu vou jogar a próxima lâmina que vai aparecer aí, ó. Cadê? Apareceu a lâmina? Cadê a lâmina? Cadê a lâmina? Joga aí, meu produtor. Produtor, aê, deixa aí mesmo. Ah, tá trazendo para perto. Ah, olha aí. Claro que eu acabo esquecendo essas informações, mas, por exemplo, esse boné laranja que vocês estão vendo e esse preto são dois bonés diferentes. São bonés utilizados pelo PQD. O que é PQD? Paraquedista, tá bom? E o Jorge Teixeira, ele andava com esse boné para tudo que é canto. O boné laranja, tá? É o boné laranja. Porque o outro boné, esse preto aqui, ó, ele usava de vez em quando. Mas esse daqui era o xodó dele. E esse boné, só quem ganha são os precursores de saltos. Quando você está no avião, quando você está fazendo o curso de paraquedismo, existe aquela pessoa que coordena o salto. Então, os militares estão ali preparados, aí vem de um por um para poder saltar. Então, até isso, o cara que é precursor, ele ganha horas de voo, a hora de salto. É o cara que conduz, que organiza o salto, tá bom? Aí, se você não é precursor, se você não é PQD, que é paraquedista, e se você usa um gorro desse, eles chamam de embusteiro. Embusteiro
É o cara aluguel. O cara aluguel. Eu não posso usar uma coisa se eu não fui. Ah, mas eu gosto, estou usando. Aí tudo bem. Agora, pelo fato de você ser militar e usar um boné desse, é chamado gorro, tá? Não é boné. Você usar um gorro desse, aí você se torna um busteiro. O outro, o preto que vocês estão vendo aqui, é um gorro de auxiliar prequê, tá? De paraquedista, de prequê. Então, existe essa nomenclatura no Exército Brasileiro, a questão das insígnias, dos gorros, do fardamento, do coturno. Por exemplo, o PQD, o coturno dele é marrom, não é preto. Eu conheço o estado do Rio de Janeiro. O meu sogro morava lá no bairro chamado Marechal Hermes. No bairro Marechal Hermes, é um bairro militar, e lá tem os saltos de paraquedismo. Né? Inclusive, a gente ia lá também na festa deles. Então, direto, soldados pulando, que era o curso. Então, quanto mais salto você tiver, mais experiente você tem. E isso consta tudo na tua ficha. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse rapaz, assim, com todo respeito, esse jovem, esse rapaz, esse senhor, eu vou muito mais além. Essa lenda, Jorge Teixeira foi uma lenda. Há quem goste dele e há também quem não gostava dele. Eu vou explicar na aula de hoje também. Essa lenda foi Jorge Teixeira, Coronel Jorge Teixeira. E ele fez o curso de PQD. Mas o curso de precursor, digamos que são 1.500 horas, ele fez 700. Então, ele não completou o curso de precursor. Mas, com certeza, esse gorro, ele ganhou de presente de alguém. Por que ele ganhou de presente? Porque ele era um grande símbolo do Exército. Ainda mais em questão ali de Manaus, quando ele vai criar o curso de instrução de guerra na selva. Tá bom? Vamos no quadro, então. Vamos lá para a nossa explicação. Jorge Teixeira de Oliveira. Olha só aonde ele nasceu, senhores. Ele nasceu em uma cidade lá no Rio Grande do Sul, chamada General Câmara. Isso no dia 1º de junho de 1921. E morreu no dia 28 de janeiro de 1987. Esse é o período do nascimento. Olha só, ele com o seu uniforme emblemático. Essa imagem, ele está lá na residência dele, que é a Casa do Governador, que fica bem em frente ao Teatro Banzeiros, da Prefeitura. Sempre com o seu cheiro de cigarro. O óculos dele era uma marca também, uma simpatia de pessoas. Por que eu falo isso? Porque até hoje eu converso com pessoas que viveram com o Jorge Teixeira. Por exemplo, o Machado. O Machado era o fotógrafo particular do Jorge Teixeira. E quando o Machado ele fala do Jorge Teixeira, desce lágrima dos olhos dele. Porque foi um cara que conviveu há muito tempo, conhece muitas coisas do Jorge Teixeira. Eu estava aqui pensando, o Machado está vivo, é novo ainda. A gente poderia escrever um livro, a trajetória do fotógrafo diante de uma autoridade. Dá para fazer um baita de um livro, trazer a memória. Por que eu falo isso? Porque a juventude hoje, tanto é que a imagem é dele, eu coloquei aqui, Machado. Eu dei um crédito. A juventude hoje não conhece a história de Jorge Teixeira. Então é preciso que alguém resgate essa história, ainda mais contada por alguém que ficava 24 horas ao seu lado. Tá aí, me acendeu aqui uma ideia. Vejamos. Jorge Teixeira de Oliveira, ele era filho de Adamastor Teixeira de Oliveira e da dona Durvalina Stilber de Oliveira. Ele foi oficial do Exército Brasileiro, aspirante da arma de artilharia da Academia Militar das Agulhas Negras. Então,
ele serviu a Amã em 1947. Formou-se em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e no ano de 1950 casou com Dona Aida Fibíger de Oliveira, com quem teve um filho chamado Rui Guilherme Fibe Teixeira de Oliveira. É interessante, olha só, vem aqui para mim, deixa eu explicar. Interessante mostrar para vocês que Jorge Teixeira, ele nasce lá em General Câmara, no Rio Grande do Sul. Ainda quando ele era pequeno, a família se muda para o Rio de Janeiro. Então ele começa a estudar no Rio de Janeiro. Ele entra no Exército. Ele vai para a AMAN. E depois ele ganha algumas missões. Por exemplo, é dado a ele a missão de governar Manaus, dentro do período do regime militar. E ele vai, faz um excelente trabalho, e esse excelente trabalho dele vai trazê-lo para Rondônia, para aproveitar e estruturar o território para o estado. Então, vejam, senhores, que ao nascer ele é, então, gaúcho, mas morreu e está enterrado hoje no Rio de Janeiro. Inclusive tem um filho dele que mora, sabe onde? Lá em Rio das Ostras. O filho dele, o único filho, tá bom? E a Dona Aida, aí, a sua esposa, vocês vão ver mais imagens dele com ela. Interessante a trajetória desse militar. Joga na tela, vamos lá, acompanha. Servindo o Exército Brasileiro, Teixeira obteve o curso de paraquedista oficial do Estado-Maior e especialista em guerra na selva. Foi o criador e primeiro comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, lá de Manaus, e primeiro comandante do Colégio Militar de Manaus também. Olha a visão desse homem. Se você, aluno, vem aqui para mim. Se você tem um pai acima de 60 anos, 50 também ouviu falar, se você perguntar quem foi Jorge Teixeira, ele vai dizer, o Teixeirão. Carinhosamente, ele era lembrado com esse adjetivo, Teixeirão. Por quê, gente? Porque Jorge Teixeira, ou nosso Teixeirão, ele estruturou a capital, o território, para se tornar Estado. E no final eu vou contar a história dele. Como que ele saiu daqui. Eu conheço pessoas hoje que estão vivas, por exemplo, a professora Ieda Buzakov, teve muito contato com Jorge Teixeira, o próprio Machado, o Lúcio Albuquerque, jornalista, pessoas das antigas, no quais eu tenho um contato. E essas pessoas lembram de Jorge Teixeira assim com bastante emoção, fervor, dizendo como que era a pessoa por trás do militar, como que era a pessoa por trás do político. Teixeirão era de uma alma sublime. Vejo mais. Na sequência, olha só, essa é uma imagem dele, oficial do Exército, coronel do Exército. Durante a intervenção militar no Brasil, que foi de 64 até 85, Jorge Teixeira foi indicado em 1973 para assumir a Prefeitura de Manaus, ficando no cargo até 1979. Desta forma, notando o desenvolvimento do Estado de Território Federal de Rondônia. Olha aí, ele fica no cargo da prefeitura, foi indicado em 73, e em 79 ele vai ser indicado para o cargo aqui em Rondônia. Olha o tempo que ele ficou em Manaus. Até mesmo lá em Manaus e aqui em Porto Velho, existem ruas, alamedas,
prédios, praças, com homenagem ao Jorge Teixeira. Por que isso? Porque foi um grande homem, foi um grande militar, uma grande personalidade. E aí o Estado, o território agora é que vai ter esse privilégio do trabalho desse homem. Novamente, a imagem é de quem? É do Machado. Que ele era o fotógrafo oficial do governo. Olha lá, Jorge Teixeira, como fez de Manaus, ele estava ali, cumprimentando o governador do Amazonas, o Enoque da Silva Reis. Isso foi acontecer lá em Manacapuru, no dia 9 de fevereiro de 1907. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1928. Foi um magistrado e político que governou o Amazonas de 75 a 79. 4 anos, tá, senhores? E olha só essa belezura, uma Rural, que era o carro da época. É uma Toyota Bandeirante, né? Uma Toyota Bandeirante que chamaram de Rural no passado. Eram os carros oficiais, cara. Olha de que é a imagem do Amadeu Hermes, que também é uma pessoa vivida aqui no nosso estado. E essa imagem eu consegui através dele. E olha só o estilo da roupa. E os caras eram bonitos, hein? Era a moda da época. 70, 80, não é não? Muito massa. Jorge Teixeira, então, senhores, ele está aqui, ó. Ó o Jorge Teixeira aqui. E adivinha quem era esse cara aqui? Quem era? Vargas, pelo amor de Deus. O nosso estudante aqui no estúdio falou que era Getúlio Vargas. Meu. É quem? Última chance. Presidente. Muito bem, presidente. Agora aqui, presidente. Presidente. Aqui atrás. É quem esse aqui? Sai fora. João Batista Figueiredo. Era o Figueiredo. Inclusive, ele leva o Figueiredo lá para o Forte Príncipe. Sei lá que era lá atrás. Eu sei aqui da frente. Rapaz, esse daqui parece o quem? Ó o bigode. Ei, vocês estão ruins de história, hein? Ó Darcy Soares, pô. Ó Darcy Soares. Das antigas, né? É das antigas. Tá parecendo o rosto dele, cara. Não posso confirmar. Eu falei que parece com o Darcy Soares, essa imagem. Jorge Teixeira. Aqui eles estão fazendo a inauguração de alguma coisa. Certinho? Avançamos. O ministro do Interior, Coronel Mário David Andreasa, é ele que vai indicar ao presidente da República, general João Batista Figueiredo, esse que eu mostrei aqui para vocês. Vai indicar ao general o nome do coronel de artilharia Jorge Teixeira de Oliveira. Para quê? Para governar o território. E ele vai tomar posse no dia 10 de abril de 79, no qual teria a missão de transformar o território federal de Rondônia em estado de Rondônia. Olha a missão. Cara, um tempo desse, antes de ser construído o CPA, em vários pontos, existiu inclusive a esplanada do governo do Jorge Teixeira. E tudo aquilo que remetia à época do Jorge Teixeira foi destruído. A esplanada, eu ainda fui na esplanada ainda. Né? Aí depois construíram o CPA, na época do Ivo Cassol, onde concentrou todas as secretarias. Eu não sei até que ponto isso é bom ou não é. A cidade precisava evoluir também, mas nada foi conservado da época de Jorge Teixeira, a não ser outros monumentos. Jorge Teixeira, então, ele já havia ocupado com sucesso a prefeitura de Manaus, viu? Fazendo aí um excelente trabalho, uma excelente
é a administração, gestão, onde ele consolidou a fama de ser um bom administrador, diga-se de passagem, competente e ativo. À frente do governo, destacava-se a tarefa de preparar administrativamente, economicamente e politicamente o território para sua formação em um Estado novo. Um Estado de avanço, senhores. Olha só, Jorge Teixeira, então, ele recebe a missão, repito, Jorge Teixeira recebe a missão de preparar o futuro Estado. Porque até então era território federal de Rondônia. Deixaria de pertencer ao governo federal e passaria a ser um Estado independente, com seus próprios impostos, recursos, etc. Olha lá, a imagem do Machado, Jorge Teixeira com a dona Aida, caminhando pelas ruas, a foto é do Machado, e aí ele vai inaugurar ali a esplanada do governo. Isso é preparar administrativamente o Estado. Veja aí, senhores, a gama de autoridades junto com ele. Então, para onde ele ia, ele levava sua esposa, a dona Aida. Vamos lá. Seguimos, avançamos. A administração, então, de Jorge Teixeira foi marcada pelo dinamismo e pela febril atividade de criação de uma infraestrutura capaz de permitir e viabilizar a administração para o futuro. A população havia aumentado já nesse período da década de 70 para 80. E o censo demográfico de 1980 demonstrou que Rondônia havia crescido em proporções muito maiores do que havia sido previsto. Professor, qual foi a causa? Bom, se você vir para mim, eu te explico qual foi a causa. Se Jorge Teixeira está assumindo em 79, 80, 81, 82 e 81, vai ser criado a lei que cria o Estado de Rondônia. Em 82, vai ser promulgada, vai ser outorgada. Dia 22 de dezembro de 1981, é criado a lei, e no dia 4 de janeiro de 82, é a promulgação. Mas vejam só, por que Rondônia estava crescendo? Senhores, quando o território federal do Guaporé foi criado em 1943, lá na frente está aumentando. Depois o território federal de Rondônia vai ser criado, vai mudar o nome. Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia, em 1956. Então, vamos lá, resumindo. Território Federal do Guaporé, 1943. Território Federal de Rondônia, 1956. Estado de Rondônia, 1981/82. E eu vou explicar o barra. Em 56, era o Território Federal de Rondônia. Foi quando, nesse período, começam a aparecer as cassiteritas. Ei, garoto! Ali na região do Bom Futuro, Ariquemes. Em 60 em diante, começa a aumentar o nosso estado. Muita gente vem de fora. Isso 60, década de 60. 70 aparece o ouro. No Rio Madeira, aumenta mais gente ainda. 80, senhores, com a criação do Estado, aí eu tenho o ciclo da agricultura. Então, muitas pessoas vinham de outro estado para cá. Rondônia teve o ciclo econômico da borracha, da cassiterita, do ouro e da agricultura. Esses 4 ciclos nós vivenciamos aqui. E agora o ciclo das usinas também.
Por isso que se fala, olha só, o censo demográfico de 80 cresceu muito maior do que o previsto, inclusive maior do que o próprio Brasil. Olha, foi muito rápido. Segue no quadro, vamos lá. Vejam vocês essa imagem. Novos núcleos de colonização surgiram ao longo da BR-364. Porque essa BR, ela começa a ser construída na década de 30, 40, 50, até que em 80 ela foi concluída. 84. E também das estradas vicinais que partiu. Eu tenho ali a BR-364, mas eu tenho também as cidades, as estradas vicinais. O que vai surgir? Vilas, distritos e agora municípios. Olha só como é que era Rondônia, gente. Incrível, né? Só o barro. Quando chovia aí, ficava tudo melado. Mas quando dava o verão também, era muita poeira. E aí, desbravadores, cara, meu. Incrível, né? Oh, saudade. Eu nunca vi isso. Nunca passei por isso. Mas, assim, eu faço uma leitura. Como será esse início, né? A agricultura, desenvolvida ao longo da BR-364, apresentava a Rondônia nos noticiários. Quem é? Chiquilito S. Muito bem. A agricultura desenvolvida ao longo da BR-364 apresentava a Rondônia nos noticiários nacionais como um novo celeiro do Brasil. A pecuária bovina ela ganhava impulso em consideráveis áreas de floresta. Eram devastadas para a formação de pasto em benefício da indústria madeireira. 70, 80. 80, o ciclo da agricultura. Quando fala que a produção de bovino, a destruição da floresta para a formação de pasto, foi esse período aí, ó. E aí a indústria madeireira estava de vento em popa. De vento em popa. Com o passar do tempo, vão ser criando leis ambientais proibindo essas práticas. Incrível, né? Então, eu tenho aqui o Jorge Teixeira e aqui o nosso saudoso Chiquilito S., que foi um prefeito aqui de Porto Velho. Um dos maiores prefeitos que a história já teve. Que o Estado já teve. Que a capital já teve. O interior de Rondônia sofria com desabastecimento de energia elétrica. E no dia 3 de agosto de 81, o ministro do interior enviou umas exposições de motivo ao presidente João Batista Figueiredo para quê? Para elevar o território à categoria de Estado. Certo? Sendo assim, o Estado passaria a ser independente. No dia 17 de agosto de 1981, vai ser encaminhado um projeto para o presidente da República, na época, João Batista Figueiredo, que envia ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar número 221, que logo vai ser aprovado em primeira discussão, no dia 16 de dezembro do mesmo ano. E no dia 22 de dezembro, foi aprovada a lei complementar número 41, que cria o Estado de Rondônia. Eu acabei de explicar agora há pouco. Então, em 81, a conversação começa no dia 17 de agosto. No dia 22 de dezembro, é aprovada a lei complementar número 41, que vai criar o Estado de Rondônia. Só cria. Mas no dia 4 de janeiro de 82, vai ser a instalação do Estado. Vem aqui para mim. É bom eu deixar isso bem claro para você, aluno, que está nos assistindo. Dependendo da pergunta que vai vir numa prova, seja a nossa prova, seja no Enem, seja em um concurso público, eu tenho que ter essa noção. O Rondônia teve 3 nomes e 3 elevações, mas também teve várias leis. Por exemplo, a criação do território federal do Guaporé, em 43, tem a lei específica que foi criada.
A criação do território federal de Rondônia, em 56, tem a lei específica. A criação do estado de Rondônia são duas leis específicas. É bom ficar atento. O que está pedindo na questão? Nesse caso, olha, no dia 22 de dezembro de 81, através da Lei 41, é criado o Estado. Passaram-se alguns dias, no dia 4 de janeiro, já do ano seguinte, de 82, vai ser a emancipação, vai ser a instalação do Estado. Fique atento nas perguntas. Segue no quadro, vamos lá. Essa daqui é a professora Ieda Bosakov, com o Jorge Teixeira. A instalação do Estado se deu no dia 4 de janeiro de 82, sendo nomeado, então, o coronel Jorge Teixeira como seu primeiro governador, e na oportunidade também se deu a criação do Tribunal de Conta do Estado. E aqui a inauguração. A transformação em Estado e o surto migratório, que continuava intenso, crescendo, são elementos que permitem entender a rápida criação de um novo município. Aí foi assim, ó, em um piscar de olhos que surgiram novos municípios. Incrível. Jorge Teixeira no Cláudio Coutinho. Jorge Teixeira gostava de jogar basquete, vôlei também. Segundo aqui o nosso aluno que jogou vôlei com o Jorge Teixeira, ele disse que ele jogava vôlei. Possa ser que sim, né? Eu não vivi nessa época, não sou tão velho assim, né? Vamos lá, então. Olha só os municípios criados logo após a criação do Estado. Rolim de Moura, Santa Luzia, Alta Floresta, Alvorada do Oeste, Nova Brasilândia, São Miguel do Guaporé, Vila Nova do Mamoré e Machadinho do Oeste, de 83 até 88. Em dezembro, no dia 16 de 1981, o projeto de lei complementar número 221 a 81 foi aprovado na Câmara Federal, dando origem à lei complementar número 41 do dia 22 de dezembro de 81, que criava a nova unidade da federação, chamada agora de Estado de Rondônia. Viu? Lembram? Teixeirão era como ficou conhecido carinhosamente. Foi reempossado no cargo de governador. Aqui está errado, foi 105. Não, está errado, isso aqui foi uma digitação. Desconsidere. Foi reempossado no cargo de governador. A instalação do Estado ocorreu no dia 4 de janeiro de 82, tendo como primeiro governador nomeado o coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que governou até 85, quando acaba o regime militar. Jorge Teixeira faleceu no dia 28 de janeiro e foi enterrado no cemitério São João Batista, na cidade do Rio de Janeiro. Ok? O cara que nasceu em General Câmara, governou Manaus, governou Rondônia, e quando ele foi embora daqui, voltou para o Rio e lá veio a falecer. Ele era grandão, né? Olha o tamanho dele. Olha aí. Uma imagem emblemática do Jorge Teixeira. Aí, dando entrevista. Aí ele estava jogando, ó. Olha o troféu dele na mão. Quem é? É o Dudu? Aqui o Dudu? Esse aqui é o Dudu, está falando que é o Dudu. Campeonato, entregando aqui o troféu. Senhores, ele criou o SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Foi criado no dia 2 de março de 64, pelo decreto, tendo como seu primeiro governante aí, o então major de artilharia, Jorge Teixeira, o Teixeirão. SIG, Curso de Instrução de Guerra na Selva. Achem aí o Jorge Teixeira. Esse daqui é o Jorge Teixeira. E esses são os primeiros combatentes do SIGS. Não é qualquer um que tem a onça no gorro. Até junho de 69, o SIGS foi subordinado ao Grupamento de Elementos de Fronteira. Em fevereiro de 1970, passou a ser subordinado à Diretoria de Especialização
de extensão, o DEE. Em outubro de 70, passou a designar-se Centro de Operação na Selva e Ações de Comando, COSAC, com a missão de administrar, além dos cursos de operação na selva, e também de ações de comando. Ei! Os caras falam que o pior curso é o comandos. Eu tenho vários cursos, mas o cara que tem... Eu tenho Caatinga, eu tenho Cavalaria, eu tenho o SIG, mas falam que o comandos o comando reúne todos os cursos. O cara tem que ser o fera. Eu acho que vocês acompanharam a onça aqui, a onça pintada, era o grande símbolo do SIGs. Mas em um determinado ano, ela foi morta porque o seu adestrador estava ali com ela e ela gostava de brincar. Em um dado momento, ela foi brincar com o adestrador. Um outro militar percebeu que talvez não seria uma brincadeira, que ela estava querendo matar o adestrador, e ela foi morta. Cara, isso repercutiu pra caramba e tal, mas antes prevenir do que remediar. Essa reportagem, né? Esses episódios. Em 78, retornou à sua antiga designação, deixando de administrar o curso de ações de comandos. E em setembro de 82, o SIG passou a subordinar a ação do Comando Militar da Amazônia, permanecendo vinculado tecnicamente à DEE, atual DETMIL. Aí ela foi pego, ainda filhote, foi criada pelo Exército como principal símbolo militar e depois foi abatida. Esse aqui é algumas imagens, esse aqui que eu falo, esse aqui é o gorro, tá? Não é qualquer um, não. O cara tem que ser faca na caveira para obter esse gorro. E aí o primeiro curso de Guerra na Selva funcionou no ano de 66. Os cursos eram ministrados em duas categorias, uma para oficiais e outra para subtenente e sargento. A partir de outubro de 69, passou a ser três categorias. A para oficiais superior, B para capitães e tenentes e C para subtenente e sargento. Ao longo de seus 55 anos de existência, o SIG especializou 6.512 combatentes de selva, sendo 561 de nações amigas até 4 de julho de 2019. Senhores, vem para mim. O cara hoje que entra no Exército e ele quiser fazer um curso de SIG, só se ele for de sargento para cima. Só que quando o cara vai fazer, ele tem que ser muito bravo, ele tem que ser resistente, senão na primeira semana ele desiste. O curso leva alguns dias, não sei se são meses, não sei se são 3 meses, mas é para testar a resistência e a capacidade mental e física do militar. Eu fico por aqui. Daqui a pouco eu volto com a revisão. Tchau, tchau.